Você que estava acompanhando o programa Opinião Regional, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Polícia Militar prende homens com arma de fogo e colete à prova de balas. Morre um dos principais radialistas de Patos de Minas. Mulher luta contra o tempo e pede ajuda para não perder a audição. Avião de companhia que matou 62 pessoas faz pouso forçado em Uberlândia. Tribunal Superior Eleitoral recebe 219 pedidos de registros para vereador. Você vai conhecer os 3 candidatos ao Executivo Patense. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Desde 6 de agosto de 2024, que Deus te guarde e te proteja sempre. Uma ótima noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que um homem de 36 anos foi preso por violência doméstica e tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira. O homem foi preso após a sua companheira ver um policial dentro do ônibus e pedir por socorro. A vítima embarcou no ônibus junto com o homem e os 3 filhos. O veículo saiu de São Gonçalo do Abaeté com destino a Patos de Minas. Quando entrou no ônibus, a vítima viu um policial militar que estava de folga, foi até ele, contou que estava sendo ameaçada e havia sido agredida pelo companheiro. O policial abordou o homem ainda dentro do ônibus e durante busca pessoal encontrou porções de maconha, cocaína e crack, totalizando aí 70 gramas, além de uma balança e ainda R$ 48 em dinheiro. O militar deu voz de prisão para o homem e acionou outros militares que estavam em serviço. Uma viatura foi de encontro ao ônibus e o acompanhou até chegar em Patos de Minas. O homem foi conduzido para a delegacia de plantão de Patos de Minas pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas. Os materiais foram apreendidos. A Polícia Militar informou que o homem tem passagens por ameaça, agressão e tráfico de drogas. Na verdade, a ocorrência ela iniciou no trajeto entre São Gonçalo do Abaeté e aqui em Patos de Minas, né? Um ônibus de linha, havia um militar dentro do interior desse ônibus, né? E assim que uma senhora visualizou, adentrou no ônibus e visualizou esse militar, passou para ele as informações de que ela estava sendo ameaçada pelo marido, né? Ameaçada e havia sido agredida na noite anterior, no dia anterior. Então, diante dessas informações, esse militar, mesmo estando de folga, ele tomou as providências de imediato ali, procedeu à abordagem a esse cidadão e foi feita a busca pessoal nele. E nessa busca pessoal foi encontrada uma certa quantidade de drogas com esse cidadão. Então, um casal, né, com 3 filhos, inclusive 3 filhos pequenos, inclusive um de colo. E a informação que nós obtivemos é que eles foram para a cidade de São Gonçalo na data de ontem e estariam retornando hoje para Patos de Minas. Nunca falam que é para vender, né? Então ele negou essa questão de tráfico de droga, entretanto ele já tem outras passagens por esse crime, né? E pela quantidade e pela circunstância que essa droga foi apreendida com ele, inclusive com uma certa quantidade de dinheiro e balança, né? Havia também com ele lá uma balança de precisão, que possivelmente ele utilizava essa balança para pesar a droga e vender. Então, diante dessas circunstâncias aí, ficou evidenciado o crime de tráfico. E a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação na MGC 354, no quilômetro 179, prendeu um homem. Por 2 vezes ele tentou fugir, mas acabou preso. Foram 22 quilômetros de perseguição, mas o homem acabou sendo alcançado. No veículo estava o condutor, 51 anos. Ele, segundo a polícia, estava exaltado, nervoso e questionava o porquê da abordagem. Durante a busca no veículo, foi percebido forte odor característico de maconha. No mesmo momento, o homem cruzou a rodovia correndo, empreendendo fuga. Os militares foram até ele e o abordaram novamente. Ele disse ter corrido, pois estava transportando maconha. Voltando à busca no carro, foram localizados dentro de uma sacola 7 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5 quilos. O valor aproximado para a venda de R$10 mil.
a droga e o veículo foram apreendidos e o autor, foi levado para a delegacia. Agora, em uma operação policial no galpão do produtor rural, um suspeito de furto foi preso após resistir violentamente à abordagem. Durante a condução, ele danificou a viatura. Mais tarde, a parceira dele também foi detida. Nesta quinta-feira, no galpão do produtor rural em Patos de Minas, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou em 2 prisões, por furto, ameaça, desacato e também dano à viatura. Segundo o boletim de ocorrência, o homem conhecido como Salsicha foi abordado depois de um furto que aconteceu na madrugada. Durante a abordagem dos policiais, o homem foi muito agressivo, fazendo com que os policiais usassem spray de pimenta. Ele gerou a danificar o cofre da viatura, durante ali a operação. Mais tarde, os policiais também conseguiram prender a sua companheira, que também está envolvida no caso. A 7ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou em um terreno aqui em Patos de Minas um animal com sinais de maus tratos. A égua foi encontrada no bairro Santa Luzia. O animal apresentava ferimento no dorso e diversos carrapatos. No ferimento, foi possível observar uma grande quantidade de larvas, indicando que o animal não recebia nenhum tipo de tratamento, segundo a polícia. O proprietário do animal foi identificado e, no momento do atendimento, não foi localizado. A égua foi transportada e levada para cuidados de veterinários. Que situação, né? Bom, na manhã desta sexta-feira, em São Gonçalo do Abaeté, um militar retornava para Patos de Minas em um ônibus. Uma jovem de 26 anos com uma criança de apenas 3 anos entrou no veículo e pediu socorro ao militar. Ele então pediu apoio de uma viatura de Patos de Minas para que pudesse verificar a situação. O militar realizou a abordagem ao autor no ônibus, esse estava dentro do mesmo veículo, e continuaram a viagem de encontro aos militares. A mulher disse que foi agredida durante toda a madrugada em uma pousada na cidade de São Gonçalo do Abaeté, pois o autor havia feito um Pix no valor de R$ 2.649, utilizando a conta da vítima. E quando esta solicitou que ele devolvesse, o autor começou a agredi-la. Durante buscas no ônibus, foi localizado com este criminoso uma balança de micropesagem, maconha, crack e cocaína. Ele tem 36 anos de idade, foi conduzido à delegacia de polícia civil aqui em Patos de Minas e que ele pague por esses crimes. E a Polícia Militar prendeu 2 homens com arma de fogo e colete à prova de balas. A prisão aconteceu após uma perseguição. Você vai conferir comigo agora uma perseguição policial que aconteceu na noite desta quinta-feira aqui no bairro Alto da Colina. Essa perseguição se deu após uma operação que estava sendo realizada pela Polícia Militar no bairro Alto da Colina, Alto da Serra e Jardim Esperança. Momento que a Polícia Militar deparou com 2 ocupantes numa moto, durante essa situação. Inclusive, esses 2 ocupantes estavam com essa moto com o farol desligado e em atitude suspeita. A Polícia Militar, então, deu ordem de parada a esses 2 ocupantes. Eles não parou, inclusive jogando a moto aí para cima dos militares. E aí, então, começou toda essa perseguição. Perseguição essa que durou até aqui, o local onde a gente está, próximo à Avenida Fátima Porto. Durante essa perseguição, a Polícia Militar conseguiu, então, fazer com que os 2 ocupantes descessem da moto
que é a perseguição que durou junto com a equipe da GPMOR, né, que é a equipe de motos aí da Polícia Militar, daqui nessa situação. E diante da situação, depois desses dois ocupantes da moto terem sido presos, a Polícia Militar voltou ao local onde foi toda essa perseguição e lá encontrou aí uma pistola 380 com a numeração raspada, 2 carregadores e diversas munições. Na casa de um dos autores, né, um desses suspeitos, que foi localizado aí um colete com as placas balísticas, um colete aí, a prova de bala foi encontrado e os 2 ocupantes da motocicletas aí foram presos após essa perseguição e eles, né, já é conhecido no meio policial, já tem um registro aí no meio policial. Esse fato que aconteceu após essa operação, né, que visa aí contra a desordem em Patos de Minas, visa também coibir essa questão também dos homicídios que vem acontecendo aí com o uso de motocicleta nessa operação que aconteceu no bairro Jardim Esperança, no Alto da Serra e no Alto da Colina, que culminou nessa perseguição na noite dessa quinta-feira e 2 homens presos. A seguir aqui no News, a gente fala de saúde, os atendimentos do SAMU em Patos de Minas. E você vai ver a história da mulher que luta contra o tempo e pede ajuda para não perder a audição. Voltamos já. O SAMU de Patos de Minas já apresentou o levantamento sobre os atendimentos realizados. Em destaque, os atendimentos relacionados à saúde mental e acidentes de trânsito. Nós estamos aqui com o Lucas, que é técnico auxiliar aqui do NEP, e ele vai passar alguns dados para a gente sobre esse mês aí de agosto. Lucas, nós estamos vendo por aí muitas ocorrências envolvendo acidentes e ocorrências aí que o SAMU está sendo chamado, certo? Um mês um pouco movimentado, digamos assim. Você tem números para passar para a gente sobre como é que estão aí essas ocorrências e quantas vocês já atenderam até agora? Então, a gente tem mais ou menos uma média de 1.948 ligações, né? Dessas ligações, 318 foram orientações médicas, né? Só por ligação a gente conseguiu resolver. Envio de ambulância mesmo para o atendimento, nós tivemos 1.135 e num total entre todas as bases, né? Não só Patos de Minas, nós tivemos 72 trotes. Certo, e nós sabemos que a quantidade de acidentes está muito grande, algumas ocorrências envolvendo o estado de saúde mental. O SAMU, de uma forma geral, tem notado aí esse aumento dessas ocorrências? Recentemente, principalmente por conta de trauma, tem tido muito mesmo. Acho que atendimento mais por conta de surto, né, psicótico, coisas desse tipo, acontece bastante. A gente tem um número específico, né, que a gente pode disponibilizar posteriormente para vocês, mas aparentemente, não diria que está normal, mas está dentro do padrão que a gente costuma atender. Isso tanto aqui quanto na região? Isso, tanto aqui em Patos de Minas, quanto todas as bases que a gente regula também, que são 33 municípios. E como é que o SAMU age com esse tipo de ocorrência? Existe alguma preparação em específico para atender esses acidentes, esses surtos? Como é que funciona? O pessoal da assistência, né, boa parte deles são muito preparados para todo tipo de atendimento. Esse, especificamente falando, ele costuma ser um pouco mais delicado, então ele envolve ali a pessoa ter um diálogo, né, uma interação mais com a pessoa que está, né, com o surto no momento, mas comumente as equipes são muito preparadas para atender. Lamentavelmente, a gente ainda encontra muitos julgamentos, principalmente quanto à saúde mental, falta de empatia e tantas outras situações. Mas é sempre válido reforçarmos aqui nesse espaço em que nós temos o quanto a vida ela é importante, o quanto é importante que você ajude aquela pessoa que está próxima de você. Agora eu quero chamar a sua atenção para a história da Gislaine. Ela está perdendo a audição e precisa de ajuda para custear o aparelho que pode tratar a doença. Gislaine enfrenta problemas de saúde desde cedo. Quando nasceu, não enxergava e continuou assim até certa idade. Hoje, depois de várias décadas, ela enfrenta mais um desafio. A audição vem se perdendo de forma rápida. Eu nasci sem enxergar, eu tenho uma cicatriz nervótica, um problema aqui. Eu enxergo só pelos milímetros do olho.
só enxerga pelos cantinhos do olho. E eu comecei a enxergar com 1 ano de idade. Aí, com 40 anos de idade, eu descobri a perda auditiva. Aí eu fui no médico, eles falaram que eu perdi a audição. Estava perdendo a audição, diminuindo. Aí, com 42 anos de idade, eu perdi um tanto assim da audição. Os problemas afetam cada dia mais o seu cotidiano. E para controlar a evolução do quadro, ela necessita de um aparelho auditivo no valor de R$6.000. No momento, ela está usando um aparelho teste, mas em 1 mês ela terá que devolvê-lo, fazendo com que adquirir o novo aparelho seja um caso de urgência. Ele falou que meu problema, ele diminui, o problema de audição que eu tenho, ele diminui. E eu estou usando o aparelho de teste, eu tenho que comprar o aparelho. E ele falou que é necessário. Eu usando o aparelho, o problema vai estabilizar. Por não ter condições de arcar com esse aparelho, ela pede ajuda da população através de uma rifa no valor de R$15. Para quem tiver interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 34 99149 4539 ou fazer as suas doações através do Pix. R$15 a rifa, cada número. E tem o Vale Compras da Boticário, de 350. Eu peço ajuda da população para ajudar na rifa, quem puder ajudar, e que Deus abençoe cada um. Eu conheço a história da Gislaine e ver ela fazendo essa rifa, tirando o que pode para não perder a audição. Enfim, que você possa ajudar. A gente está colocando o Pix mais uma vez na sua tela. É o 99149 4539. Eu vou repetir para você. 349 9149 4539. 349 9149 4539. Tá aparecendo minha direção, por favor, coloca por favor novamente, para você que está em casa poder tirar uma foto dessa tela, para você estar aí também acompanhando o endereço, para você poder ajudar. Não tem nada mais importante do que a ajuda, né? E nós estamos aqui uns pelos outros. E que você possa ajudar. R$1, qualquer doação que você puder fazer, vai fazer toda a diferença na vida da Gislaine. Bom, a gente segue agora com o NTV News. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta você vai ver que as temperaturas devem subir neste final de semana em Patos de Minas. E a avião de companhia que matou 62 pessoas faz pouso forçado em Uberlândia. Um avião da Voipés, uma TR-72600 com 38 passageiros, fez um pouso de emergência em Uberlândia. Segundo as informações, a aeronave apresentou problemas técnicos. O avião saiu de Rio Verde, que fica em Goiás, e tinha como destino Guarulhos, que fica em São Paulo. O fato foi registrado nesta quinta-feira. A Voipés informou apenas, abre aspas, problema técnico, fecha aspas, quando questionada sobre o motivo do desvio da rota. Segundo a Voipés, os 38 passageiros foram reacomodados para seguir o destino. O aeroporto de Uberlândia acionou o plano de emergência para o ocorrido às 7h14 desta quinta-feira. E olha, mais um acidente envolvendo uma aeronave. Um avião caiu e explodiu na manhã na zona rural de Apiacás, cerca de 1.000 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Civil do Estado, no avião de pequeno porte estavam a bordo 5 pessoas. Todas morreram.
sendo então o proprietário de 69 anos de idade e outros 3 passageiros, além do piloto de 44 anos. O avião de prefixo PSAAS foi fabricado em 2010 e tinha capacidade para 8 pessoas, sendo 7 para passageiros. As equipes da Delegacia de Apiacás e da Perícia Oficial de Identificação Técnica coletaram materiais no local do acidente, então, para identificar as vítimas. A gente sabe, né, que todas essas condições, todos estes acidentes que acontecem envolvendo aeronaves em todo o mundo, já se teve o registro de acidente com aeronave em Patos de Minas. Muitas das vezes o fator climático pode ser um dos fatores predominantes para o acidente. Por isso, então, é necessário estar de olho na previsão do tempo. Previsão do tempo. O fim de semana deve ser de céu com poucas nuvens e névoa seca. Em Patos de Minas, no sábado, variação de 14 a 30 graus. Já no domingo, mínima de 15 e pode chegar a 31. Já amanhã, em Arapuá, vai de 16 a 26 graus. No domingo, a máxima é de 30. Em Carmo do Paranaíba, no sábado, mínima de 13, que chega a 29 graus. Neste domingo, vai de 15 a 30. Enquanto isso, em Patrocínio, no sábado, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 30 graus. No dia seguinte, de 15 a 31. Vazante no sábado vai ter mínima de 16 e máxima de 32 graus. No domingo, o termômetro vai variar entre 16 e 32. E em Lagamar, a temperatura se repete a mesma em todo o final de semana, em comparação com a cidade de Vazante. Agora a gente faz um rápido intervalo, são 7 horas e 30 minutos nesta nossa primeira edição. E a seguir você vai ver que TSE recebe 219 registros de candidaturas para vereador em Patos de Minas. E você vai conhecer os 3 candidatos ao Executivo patense. Estamos de volta, agora são 7 horas da noite e 34 minutos. Nosso assunto agora é eleição. Fim para o prazo oficial para que os partidos políticos e federações e coligações requeressem o registro de candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Alguns candidatos estão com a situação da candidatura como aguardando julgamento, o que quer dizer que o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Após o julgamento, a Justiça Eleitoral então vai definir se o candidato terá a candidatura deferida ou indeferida e também deferida com recurso para que se possa seguir com a campanha ou não. Para as eleições de 2024, Patos de Minas tem 116.302 eleitores aptos a votar. Neste ano vão às urnas para eleger prefeito, vice e vereador. Houve 49 pedidos de transferência temporária. Todos esses pedidos de pessoas que moram no estado de Minas Gerais. E Patos de Minas tem 225 candidaturas registradas. Para prefeito e vice são 3 e para vereador são 219. São 3 candidatos a prefeito e vice-prefeito. Por ordem alfabética, Douglas Eduardo com a vice Deise Lima, Falcão com a vice Sandra Gomes, Rildo Rodrigues do Carmo com o vice Lucas Eduardo de Oliveira. Quanto ao registro das campanhas para o cargo de vereador, são 219 para 17 cadeiras disponíveis, ou seja, 12,88 por vaga. Ao todo, são 65% homens e 35% mulheres candidatos. São 47% casados, 33% solteiros,
15% são separados judicialmente, 4% viúvos e 2% divorciados. A pirâmide etária indica candidatos entre 80 e 84 anos até 21 e 24 anos para os homens, já candidatas de 70 a 74 anos até 21 e 24 anos. Quanto ao grau de instrução, superior completo 75, ensino médio completo 56, ensino fundamental incompleto 31, ensino fundamental completo 21, ensino médio incompleto 20, superior incompleto 15, lê e escreve 1. Quanto às ocupações, considerado outros 47, 20 são empresários, 15 já são vereadores, advogado 9, o mesmo número para comerciantes, e também para aposentados, exceto servidor público. Professores do ensino médio são 7, técnicos de enfermagem e assemelhados, exceto enfermeiro, 6. Quanto à cor e raça, se declararam amarela 1, branca 99, indígena 1, não informado 2, parda 94 e preta 22. Vamos agora então ao gráfico com a quantidade de candidatos por partido. Está aí na sua tela. O Rede Sustentabilidade tem 2 candidatos. O Partido dos Trabalhadores, 8, Avante 12, Partido Social Democrático 13, União Brasil 14, Mobiliza 15, Solidariedade 15, Movimento Democrático Brasileiro 17, Partido Renovação Democrática 18, Republicanos 18, Progressistas 18, Podemos 18, Partido Democrático Trabalhista 18, Partido Liberal 18 e o Partido Novo 20. Esta é a NTV na cobertura das eleições de 2024. Sete horas da noite, 38 minutos, nesta nossa primeira edição desta sexta-feira. A seguir você confere as festividades na comunidade de Pindaíbas. E hoje, 17 de agosto, é comemorado o Dia do Pão de Queijo. Morreu nesta sexta-feira Francelino Gonçalves Nascimento, mais conhecido como França Nascimento, aos 54 anos de idade. França se tornou um dos locutores mais queridos e respeitados entre os meios de comunicação em Patos de Minas e também de toda a nossa região, conhecido por sua voz marcante e principalmente pelo seu compromisso. Ele trabalhava no sistema Clube de Comunicação. França estava em viagem em Porto Seguro, na Bahia, quando faleceu. A causa da morte ainda não foi informada. O grupo NTV de Comunicação se solidariza com amigos, familiares e também aos nossos amigos de profissão. A gente segue agora com o NTV News, mostrando que com a recente discussão em todo o mundo sobre espécies em extinção, é importante estarmos atentos a animais importantes ao nosso ecossistema. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma região que situa-se a oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. É nessa região que concentram-se a maioria dos vulcões do planeta. Por ser uma área instável geologicamente, com terremotos, furacões e tsunamis, também é um local onde existem inúmeras espécies que correm risco de extinção, como pandas, tartarugas e rinocerontes, além de outros répteis e anfíbios. Por mais que seja uma realidade muito diferente da nossa aqui no Cerrado brasileiro, existem fatores que também podem ser responsáveis pelo sumiço das nossas espécies nativas. Qualquer ser vivo, ele precisa de recursos para sobreviver. Então, ele precisa de abrigo, ele precisa de alimentação. Quando a gente pensa na nossa região como um todo, a gente vê que cada vez mais a gente tem vegetação nativa sendo reduzida a pequenos fragmentos. Esses fragmentos é que vão abrigar as nossas espécies, é que vão fornecer os recursos necessários. Então, toda vez que a gente suprime uma vegetação, que a gente faz com que pequenos fragmentos percam a conexão, a gente está aumentando a possibilidade de reduzir a ocorrência de espécies, porque eles podem migrar,
ficar um número reduzido, e com um número reduzido de indivíduos, eles vão acabar deixando de se reproduzir ali. Então, um dos principais fatores que a gente vê na nossa região é a redução de área de vegetação nativa. A fragmentação desses habitats com a construção de estradas e o crescimento sem fiscalização de áreas agrícolas também pode contribuir para que esses animais sejam ameaçados. Porque toda propriedade rural, ela precisa ter uma área de vegetação nativa, que a gente chama de reserva legal. Quando essa reserva legal ela é projetada de maneira a atender os objetivos da legislação, ela consegue fazer esse papel ainda de ligação entre fragmentos. Então, a gente, quando há esse planejamento da reserva e de tudo, a gente consegue conciliar as atividades de uma forma sustentável. Espécies que estão ameaçadas de extinção em algumas partes do país são frequentemente vistas no cerrado da nossa região. Animais que muitas das vezes fazem parte do nosso cotidiano precisam de um cuidado especial para que sejam protegidos. A gente tem basicamente 3 grandes listas de espécies ameaçadas, que elas vão desde a lista do Estado de Minas Gerais, a lista do Brasil e uma listagem internacional. Em Minas Gerais, a gente tem várias espécies e, para nossa felicidade, na nossa região, a gente ainda encontra várias delas nesses fragmentos que ainda sobraram de vegetação. É muito comum a gente encontrar lobo-guará, anta em algumas propriedades, a onça parda, né, sussuarana, a gente encontra também com bastante frequência. Em geral, grandes mamíferos, né, a gente tem encontrado na nossa região ainda, demonstrando que os fragmentos eles têm ainda condições de abrigar uma população, mas a gente precisa ter algumas medidas de conservação. As aves também fazem parte dessa lista. Pessoas que muitas das vezes são atraídas pela beleza e o canto desses animais não entendem os riscos de mantê-los em cativeiro. Pássaros, a nossa listagem de espécies ameaçadas ela é um pouco menor. Uma das espécies que está na lista de espécies ameaçadas é a arara canindé. E a gente encontra ela aqui mesmo, dentro da cidade, com bastante frequência, né? Porque ela se alimenta de recursos, de frutas, né? Das árvores e tal. Então a gente ainda encontra com frequência. O que é mais ameaçado, em geral, são as espécies que podem... São espécies canoras, pelo canto, que o pessoal ainda gosta de domesticar e levar para casa para ouvir o canto. A gente tem casos de curió, que a gente ainda encontra, canário da terra, que o pessoal gosta, né, pelas cores, né, não pelo canto, mas pelas cores. E os psitacídeos, que são os papagaios, que as pessoas ainda têm o hábito da domesticação. Apesar de não estarem todos na lista de espécies ameaçadas, mas se esse hábito continuar assim, a gente pode ter problemas. Cuidar da nossa fauna é cuidar não apenas dos animais, mas de todo um ecossistema. Eles participam não apenas da manutenção das matas, mas também da sua renovação. As pessoas muitas vezes pensam que a responsabilidade da conservação é do governo, é do Estado, é da prefeitura, são dos órgãos públicos em geral. Na verdade, a responsabilidade é de todo mundo, porque a própria nossa Constituição Federal fala que o meio ambiente é um bem comum, né, de todas as pessoas, é direito de todas as pessoas, mas também é dever de todos conservar. Então, não só as espécies, né, quando a gente está aqui falando de diversidade, mas vai desde a conservação voltada para um descarte de resíduo, porque isso vai afetar onde ele vai chegar, que indiretamente afeta a qualidade do hábitat. Então, a gente precisa entender que a gente tem um papel importante nessas ações. E é todo um sistema em que a gente vive, em que, claro, muitas das vezes, e na maioria das vezes, os responsáveis pela extinção, para o desaparecimento de diversos animais importantes para o nosso ecossistema, é por causa do ser humano, em que o ser humano ainda insiste em invadir o local, o habitat natural daquele animal. E assim o mundo vai seguindo. Infelizmente, cada vez mais a gente vai vendo as pessoas passando por cima de todo o nosso meio ambiente por interesses próprios ou por interesses do, popularmente, coleguinha. Vamos mudar de assunto e vamos falar de coisa boa agora?
tradição, viu? Moradores da comunidade de Pindaíbas já estão em festa. Essa festa que vai até este domingo. Shows, eventos culturais, cavalgadas, comida caseira e diversas celebrações religiosas. Essa é apenas uma das partes da festa que já faz parte da história de cada um dos moradores. Essa festa ela foi tradição há muito tempo atrás. E com o passar do tempo foi deixando até que ela morreu. E o intuito agora é reviver ela, refazer ela para todos os anos. E com o esforço de toda a comunidade. Diversos membros da comunidade participam diretamente da organização do evento, que acontece em parceria com a Arpindas, a Associação Renascer de Pindaíbas. Nós estamos fazendo isso aqui pela nossa comunidade. O almoço de domingo vai ser um almoço para toda a comunidade, não vai ser cobrado e nós estamos fazendo tudo com muito amor e carinho porque a comunidade merece. E para quem quer festejar, os próximos dias serão repletos de atrações. Nós temos a atração Tião Tavares e Léo, em seguida o DJ Paulo Damas vai tocar na noite, né? Amanhã vamos ter Rastafari Pancadão e DJ em si, né? No domingo vamos sair com a cavalgada do Tião Cularaíza, né, que é o trevo aqui próximo a Pindaíba, chegada até Pindaíbas, logo após, né, até o almoço da cavalgada, e em seguida, na hora do almoço vai cantar, né, o Batman e o Robert, conhecido, um companheiro nosso lá de Brasília, e logo após os meninos do Tio Brotas, que é um sonzinho da região aqui, muito básico, vai tocar para a turmada com a finalização da festa. Fica um convite especial para que toda a região possa comparecer e prestigiar o evento. Para todo mundo vir, né, para a festa, prestigiar conosco, né, que tá muito bom. E no domingo tem a cavalgada, né, 0800, todo mundo está convidado a vir almoçar conosco aqui, né, e vir participar da festa também, tá tudo muito bom. Gostaria de convidar todos, né, para estar participando dessa festa, que é uma festa feita para toda a nossa comunidade, né, então os visitantes e a comunidade local, né? Então convidamos a todos para que venham participar conosco. Essa festa ela é totalmente aberta na praça aqui da comunidade, né? Não é cobrado ingresso. Então todos sintam-se bem-vindos e venham participar conosco. Gostei do nome da dupla, viu? Um abraço a todos da comunidade de Pindaíbas. Olha só, 16 de agosto, hoje é comemorado o Dia do Pão de Queijo. E como bons mineiros, nossa equipe foi atrás de um pão de queijo gigante que é feito em areado. O pão de queijo da dona Marli chega a pesar mais de 1,5 kg. A reportagem é de Amanda Oliveira e Lázaro Ramires. A tradição do pão de queijo bem maior que o normal começou com a mãe da dona Marli, que o assava no forno a lenha e fazia do momento uma grande atração. O dia que chegava o sábado, que ela falava, essa semana vai fazer o pão de queijo no forno de lenha. Aí a gente já corria, buscava as madeiras lá, né, colocava, já corria, buscava as vassouras lá no mato, né, naquele tempo buscava lá no mato, né, para varrer o forno. E ela fazia os pão de queijo, né? E fazia esses grandes aí, era o que nós mais aguardava, né? Era a hora do pão de queijo grande. Aproximadamente 20 anos atrás, dona Marli resolveu vender pão de queijo e outras quitandas, até abrir o seu próprio negócio no distrito de Areado. Ela se sente realizada por ter passado por momentos difíceis, mas que trouxeram bons frutos. Para que o pão de queijo esteja sempre fresquinho, a venda é feita sob encomenda. A gente morava na roça ainda quando eu comecei a fazer eles. Aí fazia, trazia, colocava nos comércios. Tinha 2 comércios aqui que me pegavam, né, o pão de queijo. E eu ficava muito feliz quando eu chegava assim 2 dias depois, assim, e eles falavam, nossa, acabou, tem que trazer mais. Que vendeu rapidinho. Aí depois eu comecei a fazer assim, a gente mudou para cá, né? E eu comecei a fazer em casa, né, assim, com muita dificuldade, porque não tinha, né, naquele tempo era bem custoso, assim, no começo, né, começo é difícil, mas graças a Deus teve uma boa aceitação, assim, o povo gosta muito do pão de queijo, né, e eu fico muito satisfeita, sabe, lembro, assim, da época difícil, mas graças a Deus
né, que deu certo e o pessoal gosta muito. A receita da Dona Marli é a receita tradicional do pão de queijo, mas em larga escala. Ela utiliza 2 medidas de leite, aproximadamente 150 gramas de sal, 1 medida de óleo, 4 medidas de polvilho e 1 medida de queijo meia cura. A massa preparada rendeu 3 pães de queijo de quase 1,6 kg cada e ainda sobrou massa para outros preparos. Uma hora e 20 depois, nós temos 3 pães de queijo de quase 1,6 kg para a gente poder ver como é que ficou o resultado. Vamos dar uma olhada? Olha só que belezura desses pães de queijo da Dona Marli. Pães de queijo bem quentinhos. Olha só que maravilha desses pães de queijo. Bem assadinho por dentro, né, por fora, assim, fica todo coradinho e por dentro assadinho. A gente vai cortar um, né, pra vocês verem como é que fica, né? Vamos experimentar, né? Dona Marli acredita que as crianças que hoje vão ao seu estabelecimento à procura do pão de queijo vão manter a tradição da receita. Veja assim, as crianças chega e já mostra pro pão de queijo. E eu falo, ai, que bom, que vai ter, mesmo depois que eu não tiver mais condições de fazer o pão de queijo, mas essas crianças vai estar sempre, né, muito, muito bom, é muito gratificante mesmo. E olha só, Dona Marli, eu recebi o meu pedaço aqui, ó, enquanto estava acontecendo a matéria, estava até já comendo o meu pedaço aqui do pão de queijo. Parabéns pelo trabalho da senhora e um abraço a todos aí de Areado. Mais informações você tem no patosjá.com.br. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de toda a semana aqui na tela da NTV. Para você que está em casa, um excelente final de semana, juízo, fiquem todos com Deus e eu e você voltamos a nos encontrar na segunda-feira às 19 horas aqui no NTV News. Boa noite.